Bom dia, graças a Deus. Pai, eu te louvo, eu te engrandeço, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de mais um dia estar aqui orando com os teus filhos, Pai. Senhor, eu sei, Pai, que tu tens um milagre tremendo hoje. Eu sei, Senhor, que tu tens algo tremendo para entregar para nós hoje. Senhor, eu sei que a tua presença, quando ela está sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, há uma mudança tremenda. Então é isso, Senhor, que eu quero te pedir hoje, Pai, que quando a tua presença entra na nossa casa, e hoje, neste momento, a tua presença está entrando na casa de cada um dos teus filhos que estão ouvindo esta oração. Senhor, eu sei que tu operas maravilha, eu sei que tu destrava o que está travado, eu sei que a tua glória é poderosa sobre a vida de cada um dos teus filhos, Pai. Eu quero, Senhor, que a tua palavra penetre no mais profundo do coração dos teus filhos. Senhor, tu propositaste para que eu lesse para os teus filhos, 2 Samuel, capítulo 6. Eu quero que eu vou fazer uma leitura um pouco maior, para que você venha entender como a presença de Deus é poderosa, como a presença de Deus nós temos que nos dobrar, nós temos que nos quebrantar o nosso coração e pedir que a presença de Deus seja poderosa na tua vida, na minha vida, na tua casa, na minha casa. Porque quando a presença de Deus entra, a glória do Senhor entra, o impossível acontece. Então eu vou ler uma passagem para que você venha meditar e acreditar no poder da presença de Deus, porque quando a presença dele entra na tua vida, entra na tua casa, entra no teu dia a dia, há uma mudança tremenda. Eu quero mostrar para você na palavra de Deus. Eu vou ler o capítulo 6 capítulo 6 de 2 Samuel. Ele é pequeno, depois você leia todo. Eu vou só ler uma parte para dar uma síntese para você entender o poder da presença de Deus. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel. Tinha 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baala, em Judá, para buscar a arca de Deus, arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. O Senhor tem o seu trono acima da arca, acima da presença. A arca de Deus naquela época simbolizava a presença de Deus. E hoje, quando nós clamamos o nome de Jesus Cristo, porque nós já somos templo do Espírito Santo, então eu quero que você creia que a presença de Deus ela é poderosa na tua vida, mas você tem que clamar no nome de Jesus Cristo e pedir: Espírito Santo de Deus, habita, eu sou templo limpo e purificado para ti. Então eu quero dizer para você, assim como Davi foi buscar a arca do Senhor, que os filhos teus tinham ficado com ela. Na guerra eles perderam, eles ficaram com a arca do Senhor. Eles foram lá buscar, e olha que continua. Puseram a arca de Deus num carroção novo e levaram a arca de Abinadab na coluna. Uzá e Aio, filho de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aio andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todos os instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. Vejam, eles estavam carregando a arca do Senhor num carroção. E não era a maneira ideal de carregar a arca. Mas veja o que acontece quando não se tem a reverência, quando não se respeita o nome do Senhor, não se respeita o poder do nome de Jesus.
coisas ruins acontecem. Mas por isso que eu quero um alerta. Leia a palavra do Senhor, medite na palavra do Senhor, porque Ele é fiel, Ele cumpre a sua palavra, Ele cumpre as suas promessas, no tempo dele, no momento certo. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Porque ele viu que eles estavam fazendo, levando a arca do Senhor sem reverência. Eles botaram numa carroça, no carroção, como diz aqui, né? Estavam levando. E aonde que a arca, ela não poderia ser transportada assim. Mas eles simplesmente, o desejo deles tão grande, queriam levar a arca, que era a presença de Deus, que era o símbolo da presença de Deus. Eles levaram. Mas aí o homem foi levar a mão, porque os animais tropeçaram e a arca ia cair. O homem levou a mão para proteger a arca. E Deus mostrou para o rei Davi que não era a maneira certa. E veja o que Davi fez. Olha, às vezes, quando nós ficamos irados, quando nós ficamos com medo, nós fizemos coisas aos nossos olhos, nós queremos nos livrar do problema. Olha o que o rei Davi fez. Como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor foi na casa dele por 3 meses e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Olha, Davi queria se livrar do problema, mas queria botar a arca do Senhor em outro lugar, que ele não sabia como levar. Ele ficou com medo, ficou com temor. Às vezes a gente, com medo, faz coisas que não se agradam. Mas Deus foi tão misericordioso que Obed-edom, na sua humildade, ele abriu a porta da sua casa e recebeu a presença de Deus. E Deus o abençoou. Ele foi abençoado, porque ele abriu a porta para a presença de Deus. O que eu quero dizer para você? Isso, que você tenha sabedoria, tenha a graça de Deus, para que você abra o seu coração e receba a presença de Deus. E olha o que diz aqui, ó. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom, ordenou que levasse a arca de Deus para a sua cidade. Vejam, enquanto ele estava com medo, Deus se fez presente na casa de Obed-edom. Quantas vezes as pessoas passam para a gente, achando que aquilo, estão se livrando do problema. Mas o problema, porque por isso que o Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Davi queria se livrar do problema, porque ele ficou com medo, como a Bíblia diz, que ele ficou com medo. E mesmo assim, Obed-edom abriu a porta. Eu quero dizer para você, abra a porta do teu coração e convide a presença de Deus para fazer parte da tua vida. Leia esse capítulo e pense e analise, porque Deus, como disse aqui, ó, por isso ele desistiu de levar. A arca do Senhor foi na casa dele. Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, ele levou para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou com ele. Ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua família. Olha a bênção do Senhor. Abra a porta do teu coração e convide o Senhor para entrar, fazer morada, ficar com você. E tudo que você fizer, coloque na presença de Deus e peça a presença dele para que ela haja, para que a glória dele, o poder dele, as maravilhas dele se manifeste na tua casa, na tua vida, no teu trabalho, na tua saúde. Convide o Senhor para operar. Assim como o rei Davi ficou com medo, porque ele não estava fazendo as coisas corretas.
Em vez de eles orarem antes e pedir ao Senhor para que mostrasse para eles como transportarem a arca, não. Eles foram lá, pegaram, porque eles fizeram com desejo, a vontade ardente de ter a presença de Deus novamente na cidade de Davi. Mas Deus quer, antes de tudo, da tua vontade, do desejo do teu coração, se prostre aos seus pés, e pergunte a Ele, Senhor, como tu queres, Pai, que eu faça tal coisa? E você irá ver o agir do Senhor, o trabalhar do Senhor, o operar do Senhor, porque o nosso Deus, Ele conhece e nos sonda. Ele nos esquadrinha o mais profundo do nosso ser. Eu quero dizer para você, creia na presença de Deus. Convide, diga-se, Senhor, eu preciso da tua presença. Eu preciso da tua bênção. Eu preciso da tua proteção. Eu preciso, Senhor, da tua provisão. E o Senhor, tenho certeza que Ele vai criar um muro de fogo para te proteger de toda a maldade. Ele vai te revestir com as suas armaduras, porque a glória do Senhor, o poder do Senhor, ela é poderosa. E eu declaro no nome de Jesus que a presença do Senhor esteja a partir de hoje na tua vida, na tua casa, em tudo que levar o teu nome, você seja próspero, porque o nosso Deus, Ele é Deus fiel. Nosso Deus te conhece, o nosso Deus te sonda. Eu te abençoo no nome de Jesus, receba a presença de Deus e leia no nome de Jesus Cristo, segundo Samuel, capítulo 6, você irá entender. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.